estamos hoje no dia 23 de outubro de 2024, apresentando mais uma vez a nossa irmãzinha Graça Mello, que é jornalista, editora, membro da Sociedade Teosófica desde 2011, colaboradora na Seção Nacional, na Secretaria, na Tesouraria, e ela está aqui conosco, nos dando a satisfação e a graça e a honra da presença. E vamos passar para ela. Hoje nós vamos trabalhar as proposições de doutrina secreta num evento lindo que ela está à frente, junto com a loja Estrela d'Alva. Bem-vindo, Graça, e bem-vinda todos vocês. Com a palavra. Obrigada, Tetê. Obrigada a todos. Nós já estamos aqui há um tempo aqui, já viramos uma comunidade nessa meia hora, né? Eu vou compartilhar a tela para não demorar muito, né? Porque eu realmente preparei para uma hora. Felizmente foi uma hora, né? Só. Bom, vocês já estão vendo, então, aqui a tela, né? O Luiz Henrique está na minha frente, só sinalizar com o dedo, ok? Ok. Então, nós estamos aqui com esse tema nosso, é Universo, a Vida e o Homem, que vai priorizar, evidentemente, um relato de Blavatsky, Memórias da Sabedoria Antiga, e a gente já aprendeu que Blavatsky não inventou nada. Ela apenas explicou aquilo que está na memória das idades, devidamente registrado. Hoje é o nosso segundo encontro, de 8, né? Então, vamos seguir. No nosso programa, no nosso primeira quarta-feira, a gente trabalhou com esse tema, postulados para compreender a doutrina das idades. E hoje a gente inicia o despertar do cosmos e vamos emendando, né? Dali em diante com esses outros dois temas. Mas antes de entrar no despertar do cosmos, a gente vai fazer uma pequena recapitulação. Aqui essa imagem, gente, eu localizei essa imagem e ela é extremamente feliz. E ela explica com clareza o que Blavatsky coloca. Só que nós não vamos entrar em Blavatsky hoje. Para a gente ter uma explicação mais detalhada, não é a palavra. É o contrário, é um abrangente que, ao mesmo tempo, toca em todos os elementos desse despertar, e dessa forma, então, a gente consegue ver o todo, para depois a gente cortar e olhar parte por parte, focar parte por parte. Mas antes disso, vamos fazer uma recapitulação, essas são as nossas fontes, tá? Então, nesses postulados, nós vimos os anais arcaicos e a memória do mundo, o mais antigo manuscrito do mundo, que são os livros de Kyuté. Os livros de Kyuté estão divididos em três partes: 35 livros exotéricos ou populares, que são livros que privilegiam o relato alegórico, né? Da mesma forma que a Bíblia também tem o relato alegórico, os Puranas dos hindus, o relato alegórico, os livros da tradição japonesa, da tradição chinesa, todos têm um relato alegórico, mas também simbólico, embora o simbolismo seja usado mais para explicar e deixar os rastros do ensinamento oculto. Os 7 livros secretos, que são esotéricos, e 14 livros de comentários, ou seja, de explicações, de esclarecimentos sobre os 7 livros secretos. Um livro muito antigo deu origem ao livro de Kyuté, mas deu também origem a todos os livros das diversas tradições, né? Esse livro muito antigo foi ditado pelos Pitres Solares aos Filhos da Luz, que eram aqueles primeiros que estavam ouvindo, né? Os Pitres Solares são pais, né, os nossos progenitores. Eles se referem aos nossos princípios. Especificamente, eles se referem aos princípios manásicos. Quanto aos princípios inferiores, são outros pais, né? Todos eles são obrigados a estarem aqui. Obrigados por quem? Obrigados pela lei da evolução, né? E esses 14 livros de explicações, eles vão. Um deles, o primeiro deles, é o livro de Dzyan. E a nossa doutrina secreta
escrita por Blavatsky, é a explicação de pouco menos da metade das instâncias contidas no livro completo, das instâncias de Diceu. Isso é só para a gente ter não só uma ideia da origem, como ter também uma ideia do quão pouco nós temos. E a gente olha para a doutrina e acha muito, né? Muito difícil. Mas são as explicações de 19 instâncias, de mais de 50, somente de um livro de 14 que estão comentando, explicando, esclarecendo os livros secretos. E eles próprios são extremamente herméticos. A explicação, o que chama esclarecimento, é para eles orientais. Para nós, assim, é completamente velado aquilo, né? Que a nossa mente não foi formatada, né, para isso. No livro 2, então, no item 2, está um livro muito antigo, que a gente já viu. No item 3, a doutrina secreta, por isso, não estabelece novas filosofias. HPB faz o laço que reúne algumas flores do conhecimento, em que sentido? No sentido de que ela, por sua vez, explica essa explicação que para nós está muito fechada, ainda está muito velada. Aí a estrutura da doutrina secreta, em termos de estrofes, ou seja, instâncias e slocas, ou versos, há um quinto ali, que são os princípios fundamentais para a compreensão. São os chamados postulados. Sobre isso, então, o que que a gente falou? O Subahal, lembrando que Subahal era discípulo do Mahatma Maurya, tal como Blavatsky. Discípulo aceito, ele não era aqueles discípulos leigos que se fizeram na época da sociedade no seu início, não, ele era discípulo aceito, ele já tinha passado por todas as provações e já tinha sido aprovado. Mas ele era um vedantino. E Blavatsky não só era budista, como era também treinada pelos Mahatmas diretamente do Tibete. Então ela falava, ela explicava a doutrina deles, os ensinamentos esotéricos vindos deles. E aí, mas o Subahal é muito didático, é muito bom. Nesse livrinho da Bhagavad Gita, Filosofia da Bhagavad Gita, ele foi muito feliz. E ali ele diz assim, que com esses postulados, que são postulados? São ideias que a gente não consegue checar, né? Por exemplo, vai falar do Devakan, como é que nós vamos checar o Devakan? Como é que nós vamos checar o começo do cosmos, o despertar do cosmos? Mas, quando devidamente explicados e compreendidos, esses postulados nos servem, nos dão uma hipótese de trabalho. Ou seja, a gente pode partir deles e começar a acrescentar do mesmo jeito que alguém que tem um grande quebra-cabeças, que vai levar 30 anos para completar esse quebra-cabeças, ele vai juntando e vai dando uma ordem para aquele quebra-cabeça, sempre se lembrando que o quebra-cabeça tem muitas peças ainda e não dá para saber completamente o que tem ali. O segundo ponto é que questionar é um meio, né? É uma metodologia e não um fim em si mesmo. Questionar tem dois aspectos. Ou a gente questiona de maneira a negar, e vai nos levar ao ceticismo, ou a gente questiona no sentido de cavar, de procurar, de experimentar as peças desse quebra-cabeça. E como é que a gente vai fazer isso? Mahatma nos dá uma solução na carta 70C, ao nos falar da cogitação e da volição, que são dois poderes espirituais ligados ao nosso manas. Manas é o nosso princípio que nos distingue dos animais. Os animais têm mônada, eles têm Atma Buddhi. O que é que os animais não têm que nós temos? Manas, a capacidade de cogitar, ou seja, de pensar, analisar, ponderar, e dali extrair conteúdos e também fazer opções. E a volição é o que vai nos manter firme nessa opção. Esse ensinamento trazido, esse esclarecimento trazido por Blavatsky tem chaves. Chaves.
Há necessidade de 7 chaves para uma compreensão completa, mas nós não temos as 7 chaves. Blavatsky fornece 2 ou 3 chaves e são sempre diferentes. Eu não sei se foi o Barboca que achou que eram 7 chaves fixas. E ele até ele conseguiu achar 7 chaves fixas. Eu achei mais de 24, achei 24, sendo que uma delas nunca é fornecida, que é a chave matemática. Para cada assunto, são 7 chaves diferentes, sendo que algumas são comuns, mas não são dadas. Então, a gente não pode achar que tem essa compreensão toda, a gente tem que ter a mente do estudante. Por isso, sempre se referiram a nós como estudantes. Ou seja, nós estamos investigando. Essa é a era da investigação. A chave matemática, então, não foi fornecida, ela é exclusividade dos chelas, daqueles que prestaram juramento. A chave metafísica é a mais usada, e ela dá muito linda essa explicação, porque ela diz assim, porque sem ela, nenhuma filosofia oculta e nenhum esoterismo é possível. Bacana, né? Ou seja, e que, aliás, deixa eu fechar aqui, ela explica aqui que tentar analisar isso aqui pela chave, sem a chave metafísica, é como analisar o amor e as aspirações de uma pessoa pelo seu corpo morto que vai a ser analisado por um legista. É impossível. Na continuidade aqui, a lei, ele fala da lei da correspondência, que nos fornece pistas corretas, porque assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Que nós estamos no mundo fenomênico, e tudo começa a acontecer no mundo nomênico. E Atma Vidya é o conhecimento da alma. É uma chave para que os demais conhecimentos, que são 7 ramos, dos quais vieram à luz 4, para que eles sejam completamente compreendidos. Então, aqui a gente, como uma conclusão, nós temos conhecimento que é muito pouco e exige muito esforço de nós, muito pouco de conhecimento e precisa de muito esforço para a gente estabelecer conexões, estabelecer vínculos entre uma parte e outra, e assim ir ampliando pouco a pouco a nossa compreensão do que nos foi fornecido. A compreensão é colocada pelos Mahatmas e por Blavatsky como sendo uma atribuição de um 7º sentido, e não dos nossos sentidos físicos. Ele está além. E vamos, então, ampliando a compreensão. A compreensão é uma coisa que amplia. Ela não só precisa de mais coisas, nós temos muito a tendência de buscar mais, quando a gente precisava cavar no fundo do poço, né? Ou então mergulhar na piscina. E aí, com isso, a gente entra nas 3 proposições, que foi colocada assim muito por alto, né? Essas 3 proposições fundamentais, e elas estão na base de tudo. Diz Blavatsky, então, no volume 1, que é Cosmogênese. Antes que o leitor passe a considerar as instâncias do livro de Diziano, que formam a estrutura da presente obra, é absolutamente necessário que ele seja informado das poucas concepções fundamentais que estão na base e permeiam todo o sistema de pensamento. Bom, vou terminar aqui só antes de fazer o comentário. Para a qual a nossa atenção vai ser dirigida? É da clara percepção delas que depende tudo o que se segue. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui de informação é que teosofia é um sistema de pensamento. Por isso é doutrina. O que é uma doutrina? É um sistema. E o que é um sistema? É um todo formado de partes que se interligam entre si. Então, nós temos a doutrina militar, que são o quê? Ensinamentos que se interligam entre si. Muita gente entende mal essa palavra doutrina. Não, porque está querendo doutrinar. Não tem nada a ver com isso, não tem nada disso. Doutrina é um sistema de pensamento
que é interligado, cujas partes se interligam. Exemplo claro disso, a lei do karma não pode existir sem a lei da reencarnação. Há uma correlação entre as duas. Tá? Outra coisa importante que são essas três concepções fundamentais aqui, elas estão na base de tudo. Então, vamos entender bonitinho isso aqui. Um deles é bem complicado, porque é o primeiro, né? O primeiro deles. Eita, de vez em quando o meu mouse aqui, ele é temperamental, gente. Ele é bem complicadinho, e aí ele tem hora que ele quer funcionar e tem hora que ele não quer funcionar. O mais complicadinho é esse. Por quê? O absoluto. Esse princípio onipresente, eterno, ilimitado, imutável, vocês vão ver que ele é explicado na negativa. Ou seja, ele não pode ser conhecido, ele não pode ser descrito, ele não pode ser imaginado, ele não pode ser condicionado, ele não pode ser limitado, ele não pode ser mudado. A única coisa que não é feita aqui os dois únicos, que não são exatamente atributos, é a onipresença e a eternidade. E esse absoluto, em português, ele é um substantivo, por isso que ele está, o absoluto. Em português, não existe a palavra absolutividade, mas essa palavra existe no português de Portugal. Né? E Blavatsky, em inglês, seria absolutividade. Ou seja, em português do Brasil, ficou fraco o substantivo. Vamos ver. Em inglês, eu vou dar um outro exemplo. Em inglês, por exemplo, happy, feliz, é um adjetivo. Happiness é felicidade. Né? Em inglês, aqui é happiness, que seria em seidade, absolutividade, absoluteness, absolutividade. É diferente de dizer João é feliz. João é a própria felicidade. É claro que no caso do João é uma metáfora, mas aqui não é uma metáfora. Aqui é a própria absolutividade. Se algo é absoluto, se relaciona à condição de absolutividade. Então, isso para a nossa consciência, no estágio atual, ela não dá para entender completamente. A gente não consegue compreender exatamente. Mas a gente pode trabalhar sempre com essa ideia de absolutividade, de seidade, para não e lembrar que o nosso absoluto substantivo ele é fraco, muito fraco, para atender a essa ideia. A segunda proposição fundamental é a lei da periodicidade. A eternidade do universo, sendo periodicamente, aspas, abre aspas, fecha aspas, cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente. E para entender despertar do cosmos, que é o nosso tema, a gente vai ter que trabalhar com esse quesito, com essa proposição aqui antes, para poder entender depois, né? Um pouquinho melhor, de um ponto de vista mais prático, né, gente? Aqui a ideia é a gente mergulhar nessa ideia gráfica, dessa ideia prática, que nos ajuda a acalmar a nossa humanas inferior. Eu sou da teoria que a Blavatsky usa essa metáfora de que nosso humanas inferior é como uma criança de 8 anos que sai jogando pedra no telhado dos outros e fazendo bagunça. E o pai é nosso humana superior. Então, imagina o pai indo para a faculdade e ele tem que levar o filho, porque não tem jeito, ele é umbilicalmente preso nele, não tem como deixar em casa. Só que o filho faz tanta bagunça que aquele pai não consegue assistir a aula. Aí o professor tem a feliz ideia de dar uma aula na linguagem da criança. Aí ela fica feliz de ter entendido.
vira para o pai e diz: mas não é que eu entendi? Aí o pai negocia com ele e diz assim: então agora você vai ficar quieto para o resto da aula, certo? Certo. Então, à medida que esse filho entende, ele não sabota o entendimento do seu pai. Então, eu sou sempre favorável de que a gente entenda esses conceitos, primeiro a partir de manas inferior, para que o pai possa entender a linguagem mais simbólica, mais mística, né, mais abstrata, porque entrar com essa explicação com a linguagem abstrata é querer arrumar encrenca com essa criança, né? Muito bem, a terceira proposição fundamental é a peregrinação obrigatória de cada alma sob a lei do karma. Aqui tem duas informações importantes. A primeira delas é a identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal. Algo, onde está presa a nossa alma? Nossa alma é algo de algo superior. E essa nossa alma vai ter que peregrinar de acordo com a lei cíclica e kármica por toda até o final desse manvanta. Nossa mônada peregrina primeiro por reinos inferiores, até chegar ao reino animal, e agora ela está no reino humano. E tem uma meta para atingir. É isso a gente precisa saber, né? Então, em síntese, é isso. Agora a gente vai explorar uma por uma, mas dentro já do despertar do cosmos, né? Então, para isso, a gente vai para a segunda proposição fundamental, para a gente poder entender o que significa despertar. Porque, veja bem, quem desperta estava dormindo, correto? Então, havia uma noite do universo. O que significa essa noite? Porque a gente despertou. Se a gente e do despertar, direto do despertar, a gente não vai saber onde que esse despertar está inserido. E aqui a gente tem um conceito que é fundamental para a gente compreender. Está difícil esse meu mouse. É o nosso dia e a nossa noite. No que é o nosso dia? Atividade. O que é a nossa noite? Subjetividade. Nós somos o mesmo, estamos vivos, mas não estamos ativos. Esse dia, do ponto de vista do cosmos, dos planetas, dos sistemas solares, se chama Manvantara. E a noite, porque é uma alternância de dias e de noites, se chama Pralaya. A é do cosmos, é de tudo, aquele grande período. Chama-se Maha Manvantara, Maha Pralaya. Ah, é só do sistema solar. Manvantara solar, Pralaya solar. Ah, é só de um planeta. Manvantara planetário, Pralaya planetário. E assim sucessivamente, tá? Então, o nosso cosmos é um dia que nasceu. E ele veio de uma noite. É o maior período de todos. Essa ideia de dia e de noite, porque o que que é a lei, o que que é ali a descrição? Cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente. Então, eles coexistem simultaneamente e um vai cedendo lugar a outro também. Da mesma forma, por exemplo, que é o nosso mês. É o nosso mês. É um ciclo em que tem 30 dias ou 31 dentro do calendário solar, de dias e de noites, de pequenos momentos de atividade e de inatividade. 12 meses, ou seja, esse mais 11, nós temos um grande período de um ano. No caso aqui do nosso exemplo, esses são ciclos que se sucedem, um atrás do outro. Mas a lei da periodicidade é mais do que isso. Ela fala, né, de um grande ciclo, como eu disse, Maha Manvantara, e ele tem vários universos concomitantes, mas também são milhões, tá, gente? Milhões de sistemas, como, por exemplo, a nossa galáxia,
e o nosso sistema solar, vamos botar uma rodinha dessa como sendo o nosso sistema solar. É outro ciclo dentro deste ciclo enorme. E aqui o nosso planetinha, dentro do nosso sistema solar. Um dia o nosso planetinha acaba e dá origem a outro planetinha, enquanto eles se convivem com vários planetas, dentro do próprio sistema solar. O mesmo se repete incessantemente com outras galáxias, ou mesmo a nossa galáxia. E isso é importante, né, da gente entender. Porque tem dois conceitos aqui. Um atrás do outro, no dia que o nosso planeta acabar, vai aparecer outro. Nós teremos um filho. Há noites e dias, mas antes disso, antes de morrer, gera-se um filho. Então, cada mundo, quando termina, ele gera um outro mundo. Existe uma sistemática para isso. Mesma coisa no ciclo maior que é o sistema solar. Quando tudo fecha, absolutamente tudo, a gente tem então um Marra Pralaya, a tal da noite do universo. E quando essa noite vai terminar, né, então é assim que começa a nossa doutrina. O eterno Pai-Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido. Então é uma maneira mística de falar que para Brahma recolheu tudo na unidade e manteve-se como alguém adormecido. É porque à noite, quando a gente dorme, a gente está vivo, mas a gente muda inclusive a respiração, né? É um ressonar suave. Então, durante a noite do universo, falando misticamente, também existe uma respiração de para Brahma. Quando vem, volta ao dia, a respiração muda para movimento. Então, são dois termos que definem o que é Pralaya e o que é Manvanda. Mas essa longa noite, porque ela é muito longa, Maha Pralaya, ela estava prestes a terminar, porque ela é composta, ela é muito longa, por isso fala assim, eternidades. A eternidade simboliza um longo período. E esse longo período, como tudo, era dividido em 7 grandes períodos, 7 grandes vibrações. E na última vibração acontece algo. Mas nesse momento, o eterno Pai-Mãe ainda estava adormecido durante as suas 7 eternidades, com tudo o que havia no mundo recolhido na unidade. Aqui da doutrina, quando ela diz assim, é importante. Portanto, a última vibração da 7ª eternidade, então agora algo vai acontecer no finalzinho dessa eternidade, a última vibração da 7ª eternidade. Foi pré-ordenada não por algum Deus em particular, ou porque para Abraham resolveu se espreguiçar e dizer, cansei de dormir. Não, não existe isso. Existe uma lei eterna e imutável que provoca grandes períodos de atividade e descanso, de manvantaras e de pralayas, chamados de modo tão expressivo e ao mesmo tempo tão poético de dias e noites de Brahma. Bem poético mesmo, né? E aqui, então, a gente tem uma descrição de como isso se processa do Mahatma Maurya na carta 46, sobre essa questão do grande período, né? Como é que vai ser? Diz o Mahatma, pois como desenvolvimento planetário, olha o que ele está dizendo, que o planeta se desenvolve de maneira progressiva. É tão progressivo quanto a evolução humana ou racial. A hora da chegada do Pralaya alcança a série de mundos em etapas sucessivas da evolução. Ou seja, vai ter mundo que, utilizando assim a metáfora da escola, né?
Tem mundos que estavam no primeiro ano, tem mundos que estavam no segundo ano, tem mundos que estavam no terceiro ano, tem mundos que estavam lá na faculdade, né? Tem mundos que estavam no doutorado. E quando chega esse Pralaya, todo mundo já acabou a sua série. Todo mundo acabou. E agora todos. É aquele momento em que não vai haver mais uma sequência ali. Isso considerando o universo como um todo. Cada um chegou a algum dos períodos do progresso evolutivo. E cada um se detém ali, até que o impulso da expansão do próximo Manvantara o ponha em marcha, desde o ponto exato em que parou, como ocorre com o relógio parado a que se voltou a dar corda. Turma do primeiro ano, quando voltar, vai começar o segundo ano. A turma do quinto ano, quando começar, vai começar no sexto ano, e assim sucessivamente, do ponto de vista planetário e do ponto de vista de tudo que ocupa. Esse texto dele, apesar de se referir ao Mahapralaya, ao Mahamanvantara, ao Mahasiddha, ele serve para todos os ciclos, exatamente, sem nenhum problema. Então, como tudo começa? Com o absoluto. Né? O eterno Pai e Mãe havia dormido, mas aí vai acontecer algo na sétima vibração da sétima eternidade. Ele, que é descrito como causa sem causa, raiz sem raiz. Ele dá causa a tudo. Tudo começa com ele. E essa, então, segundo Subahal, é a primeira proposição fundamental para realmente se compreender tudo. Tá? Então, para Abraham, estava lá, no seu sono, adormecido. Opa, cadê para Abraham? Opa, meu mouse falhou bem na hora de iniciar o Cosmos. Aí lascou-se, né? Opa, não, tá aqui. O eterno Pai e Mãe. Agora a gente vai ver por que foi dito nesse Sloka sobre o eterno Pai e Mãe. Por que que não é como o Aveline, que fez uma tradução recente da edição de 88, ele colocou a eterna origem. Então, pai e mãe é origem, a gente já sabe. Mas no nosso caso aqui é pai e mãe mesmo. É pai e mãe mesmo. Então, algo vai acontecer lá no final desse. Meu mouse resolveu realmente não funcionar mais, gente. Que horror. Vai acontecer alguma coisa. Então, aqui está para Brahma. Vamos usar esse termo para Brahma. É um termo vedantino que Blavatsky usa o tempo todo na doutrina secreta. Então, vamos usá-lo também. Nesse momento, estamos no Pralaya. Sabe aquela hora que o galo canta? Ninguém sabe por que o galo canta às 13h30 da madrugada. Tá? Adoraria saber se alguém soubesse disso. Mas na prática, quando o galo canta, aquela pessoa que vive no campo, alguma parte dela ouve aquele canto. Alguma parte dela ouve. E essa parte sabe que está próximo o alvorecer. Então, essa sétima vibração da sétima eternidade é o momento do galo cantando. O que que houve aqui? Para Brahma, emana de si mesmo seus dois aspectos: o princípio material universal e o princípio espiritual universal. Esse princípio material não é o que nós entendemos como matéria, porque a matéria que nós conhecemos está no último plano. E esse momento nem manifestação tem ainda. Né? A manifestação, ela precede o cosmos vem depois. Esse princípio material universal chama-se Mula Prakriti, ou substância primordial. E o princípio espiritual universal é o Logos, primeiro Logos, o Logos imanifestado. Essa Mula Prakriti, essa substância primordial, é a essência do que será
em algum momento no nosso plano, a matéria. É uma essência, é o número da matéria. Haverá grandes transformações para que realmente dê origine a uma matéria até mesmo sutil, muito sutil, né? O Logos é o primeiro. Só que agora, esse é o momento, então, do fim da noite do universo. Sétima vibração da última, eles são emanados. E como emanações de Parabrahma, ambos são coeternos e coexistentes com o Absoluto. Tá? Agora, a gente vai precisar entrar na segunda parte. Algo vai acontecer para que o cosmos possa despertar. Outra coisa vai acontecer. Ou seja, agora clareou um pouquinho, né, a tela, né? Lá estava a tela preta para mostrar a noite do universo mesmo. Mas aqui ainda não aconteceu, vamos por etapas. Vai ser necessário uma ponte entre Mula Prakriti, ou seja, entre o princípio material e o princípio espiritual, entre o primeiro Logos e Mula Prakriti. Quem vai fazer essa ponte? A luz do Logos, a energia ou consciência do Logos, também chamado na literatura budista por uma palavra tibetana, Forrat. Nesse momento que houve essa ponte, o que aconteceu? Apareceu o segundo Logos. Ou seja, o segundo Logos já é a manifestação. Nesse momento, nós temos a manifestação, mas não temos cosmos. Esse momento é o Manvantara. Ele iniciou. Ou seja, a gente brinca assim, né, que é o alvorecer do dia. Sabe aquele período entre a noite e o dia, onde está tudo mesclado, aparecem os primeiros raios? É esse momento da manifestação. Agora, eu incluí ali doutrina secreta em verde, porque agora eu vou trazer um conhecimento que está dentro da doutrina e que se refere a Mula Prakriti, ao primeiro Logos e ao segundo Logos, e tem tudo a ver, e a gente vai compreender. Mula Prakriti é a mãe, ou a deusa mãe. O primeiro Logos vem manifestado é o Pai, o Deus Pai, ou o Pai oculto. E o segundo Logos é o Filho, também chamado arquiteto do universo. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem uma trindade e que a teogonia cristã esqueceu a mãe, né? Dentro desse escopo aqui, ela esqueceu a mãe. E o Subahal vai dizer que uma das escolas hindus esqueceu o pai, esqueceu o Logos completamente, né? Então, com esses esquecimentos todos, a gente está restaurando aqui a figura da mãe. Entenderam por que é que ela é falado no Sloka, o eterno pai-mãe? Porque é o eterno, coeterno, coexistente com Parabrahma, os dois princípios de Parabrahma, que precisou haver esse processo de fecundação, de união, para que o filho nascesse. Mas nesse momento não temos o cosmos. Mas é importante a gente lembrar essa questão do pai e da mãe, porque esse aqui tem um princípio aqui que, usando a lei da correspondência, a gente vai ver que não precisa de muito esforço, que Blavatsky mesmo vai falar, isso vai ser colocado em todos os planos, até nesse momento que a gente vive, é o mesmo processo do pai e da mãe. Ou seja, o princípio, a mãe, o princípio material, com o pai, que é o princípio espiritual. É a matéria, é o espírito. É o negativo e é o positivo. É a força centrípeta e a força centrífuga. Desses dois nasce o mundo. E isso precisa ser mantido até terminar essa união.
Mas precisa haver mais alguma coisa, né? Blavatsky vai chamar de tríade metafísica mais alta que é possível dar ao homem o conhecimento. Explicação. Nossa, não aparece. Mula Prakriti, o primeiro logos e a luz do logos é o que mais alto existe passível de conhecimento pelo homem. O segundo logos já vem depois, né? Mas falta alguma coisa aqui, né, gente? Falta o cosmos. Cadê o cosmos? É preciso que haja mais um processo. Algo vai acontecer. Vamos mesclar as duas situações. Olha, essa ideia aqui é do Pablo Sender, só que ele só falou, e eu trouxe aqui visualmente. Imaginemos numa garrafa, que numa ponta da garrafa existe um gás azul, no outro lado um gás vermelho. Um é a matéria, o princípio material, e o outro é o logos, o princípio espiritual. Esse é o momento de ir para lá e ainda. Para ver manifestação, os dois gases se misturam. E aí o que que nós temos? Nós não temos nada completamente azul, nada completamente rosa, vermelho. Nós não temos. Nós temos uma terceira, algo aconteceu. Então, isso é a manifestação. A manifestação cria um campo que Blavatsky vai chamar de oceano da vida, as águas, o caos, que nada mais é do que a união da matéria e do espírito na sua forma mais original possível. Eu tinha uma outra metáfora que é até mais apropriada para o terceiro momento agora, que nós vamos ver. O que é que precisa acontecer para que haja cosmos? Então ela diz, eu só separei a frase em pedacinhos para ficar mais claro, tá, gente? O que que ela diz? Que entra-se numa latência pré-cósmica. Então, aquela mistura da garrafa ali, aquele campo, aquele oceano de vida, é uma latência pré-cósmica. Tá? É uma matéria excessivamente essência, né? Então, essência, aí eu criei mais uma metáfora, né, que facilita muito, porque eu vou estudando e vou transformando isso em coisas concretas para depois, até para eu entender. Imaginei assim, quem mexe com cozinha sabe disso. Imagina uma água e imagina o pó de uma gelatina. O pó da gelatina incolor. Você joga a gelatina dentro daquela água e o que que fica? A mesma água, transparente e incolor. Esse momento é o momento da latência pré-cósmica. Vagarosamente, essa latência vai avançando em direção a uma objetividade diferenciada. Então, ela vai indo, né? Ela vai indo, até chegar a um ponto em que essa substância se torna capaz de receber a impressão forrática do pensamento divino, do Logos. Já ouvimos falar do termo forrático, né? Forrat, ou seja, vai chegar um momento em que essa substância pode receber o pensamento divino. E a gente já vai entender melhor isso. E aí o que acontece? Uma coisa muito linda, agora a gente vai mergulhar nessa descrição que é muito mística. Aí seu coração se abre. E nesse momento, a substância primordial se diferencia. E os três, pai, mãe e filho, passam a ser quatro. Qual é o quarto? O cosmos. Então, esse é o momento em que pai, mãe e filho passam a ser quatro. E Blavatsky diz que essa, então, é aquilo que a igreja transformou em dogma e que não devia ser dogma, que é uma história mística, o da Imaculada Conceição. É o momento do quarto elemento. E que também ela descreve como um momento em que o ferreiro cósmico, eu trouxe um ferreiro aqui, quando está martelando no ferro, ele deixa que as centelhas voem
em todas as direções. As centelhas são os mundos primordiais. As centelhas são os átomos guardados de mundos anteriores e que agora vão se aglutinar, passar por um longo processo de aglutinação. Então, dentro da história gráfica aqui, para a gente entender que é da gelatina, quando a gente põe na geladeira, o que acontece? Endurece e a gente pode cortar. A gente não pode cortar aquilo que é líquido, mas a gente pode cortar quando aquele processo avança para uma diferenciação. Então, essa matéria ficou diferenciada. Gente, eu vou dar esse material para vocês, tá? Eu vou passar para vocês depois, tá? Tranquilo, tá? Então, aqui nós então temos o último processo para o despertar do cosmos, a diferenciação da matéria, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso desenho, este é o momento do surgimento do cosmos, quando essa diferenciação ocorre, então surge o cosmos, o terceiro logos, que é o pensamento divino impresso. E aí agora aparece Mahat, a mente universal. Mahat é essa mente universal que está na raiz do nosso princípio manásico. Olha só de onde vem o nosso Manas. Viram só? Nada mal, né? Vamos colocar de outras maneiras daqui a pouco, só citar esse trecho do Subarral, que é muito bonito. São 2 trechos. O que brota no Logos, em primeiro lugar, é uma imagem, uma concepção do que é estar no cosmos. Essa luz ou energia captura a imagem e a imprime sobre a matéria cósmica, que já está manifestada. Assim saltam à existência todos os sistemas solares manifestados. E o outro trecho é esse aqui. O universo vem à existência por intermédio da única fonte de energia e de poder existente no cosmos, o Logos, que é o representante já existente do poder e da sabedoria de Parabrahma. Então, aqui nós mudamos um pouco o desenho. Nós já pegamos emprestado daquela garrafa aquela cor, porque na hora que surge o filho, ele é tudo aquilo. Ele está dentro do oceano da vida. Né? E o que tem que ocorrer, que foi descrito magnificamente ali por Blavatsky, é a mudança, o avanço da matéria indiferenciada rumo a uma matéria diferenciada. Aquele momento que o negócio lá, a gelatina fica dura. Ali é possível imprimir o cosmos. Então, esse é o momento. Até mudou aqui a cor para mostrar isso. Agora, aqui a gente tem 2 fantásticos conceitos que não dá para deixar passar. O que significa o pensamento divino impresso? Porque, olha lá, o filho é o arquiteto do universo. Quem é o arquiteto? O arquiteto é aquele cara que põe o projeto, que elabora a ideia na cabeça. Aí ele precisa de um papel, antigamente era papel, né? Agora é computador. Ele precisa de um instrumento, o papel, computador no caso, para colocar a ideia dele em prática. Mas ele não vai construir nada. Quem vai construir é o engenheiro, os operários que vão construir. Ele não constrói, ele é o arquiteto, ele é o cara que trouxe do primeiro Logos, que por sua vez é do próprio Parabrahma, ele trouxe a imagem. E essa ideia é um conceito que a gente tem, e que Blavatsky vai colocar isso mais tarde, e que eu achei por bem trazer aqui, porque tem tudo a ver, a ideia da matriz universal, contido na ideia de uma semente. O que é a semente de uma laranja, por exemplo? Se a gente cortar a semente da laranja, é uma massa branca que tem ali dentro. Se a gente cortar aquela sementinha da maçã, é uma massa branca. No entanto, nas devidas condições,
Ali dentro está contida todas as informações relativas àquela planta, até o cheiro, até o perfume, o gosto que vai ter, a cor da folha, a cor, a beleza da flor, do fruto, tudo está contido dentro daquela semente. Então, esse grande oceano é como uma grande semente, onde tudo está contido aqui dentro, só que vai nascer nas condições e momento apropriado, como a própria semente da laranja, que você rega, você bota na terra, você bota adubo, e aí nasce a planta. Mas o pensamento divino já está impresso aqui, né? Esse é um conceito. O outro conceito é o de Mahat, a origem de Manas, que eu vou deixar colocado aqui para a gente não esquecer, que é a raiz de Manas está na mente universal, o que nos leva à terceira proposição fundamental sobre a identidade de todas as almas com a alma superior universal, que é aqui, tá, gente? Bom, eu não sei como é que está o nosso tempo. Se dá para mais 5 minutos, ter alguma coisa assim? Cin- Ou não? 5 minutinhos, Graça. Tá, então tá. Só para fechar aqui, então, nesse momento que a gente tem a matéria indiferenciada, já diferenciada, nós temos dois textos bacanas do Subarral para clarear aqui. Essa luz do Logos, essa consciência, é a ligação, por assim dizer, entre a matéria objetiva e o pensamento subjetivo de Esvara, é o nome lá do Logos, é um dos nomes, né? Então, sempre, em todos os planos, vai haver essa ligação. Forrat não para de trabalhar, ou seja, a luz do Logos não para de trabalhar. Ele é chamado Forrat em vários livros budistas. É o instrumento com o qual o Logos trabalha. Blavatsky diz que o Logos é o cavaleiro e Forrat é o cavalo, ele é um instrumento. Sob a ação do Logos sobre Mula Prakriti, a matéria adquire todos os seus atributos e todas as suas atribuições, que no decorrer do tempo dão resultados tão maravilhosos no curso da evolução. A matéria precisa da luz do Logos para adquirir diferentes propriedades. E aqui a gente tem um axioma. Não existe na manifestação matéria sem espírito, não existe espírito sem matéria.